Olá, pessoal. Estamos mais aqui novamente no vídeo do YouTube da Eletrinonco. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente daqueles que nós estamos acostumados. Nós entrevistamos pessoas geralmente que ministram cursos, que trabalham com agentes eletrofísicos, e hoje nós vamos entrevistar uma fisioterapeuta, a Viviane Dal, que é uma fisioterapeuta que está tendo sucesso com o uso dos agentes eletrofísicos na sua prática do dia a dia em oncologia. Muitas vezes as pessoas nos perguntam: poxa, será que vale a pena eu usar o agente eletrofísico? Será que vale a pena eu estudar sobre isso? Será que isso contribui na minha sessão? Por isso, nós resolvemos convidar a Viviane, que é uma fisioterapeuta que veio trilhando esse caminho, veio estudando, e isso transformou a prática clínica dela, e hoje ela pode dizer, né, que é uma fisioterapeuta de sucesso, no consultório cheio. Vou contar aqui para vocês, deu o que fazer para a gente marcar essa gravação, porque ela está com a agenda lotada, né, estava difícil de acertar um horário, mas insistir, né, para que ela pudesse estar aqui para dar o depoimento para vocês. Então, Viviane, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal da Eletrinonco. É muito bacana a gente poder aqui contar a tua história e você poder dividir aí com todo mundo que está nos assistindo, né? Como é que o uso dos agentes eletrofísicos fez diferença aí na sua prática profissional. Só vou te apresentar aqui antes da gente começar. A Viviane é fisioterapeuta, é formada pelo IME-FAFICA, na cidade de Catanduva, no ano de 2002. Ele tem especialização em saúde da mulher pela UNAEP, né, em 2004, e tem uma história aí de vários cursos, né, voltados aí para oncologia. Então, vamos começar por aí. Sempre estudando, né, Viviane? E, Laura, a princípio, eu que agradeço a oportunidade, né? Fiquei imensamente feliz com o convite e, assim, que eu admiro muito, né, o seu trabalho, da Juliana, e quando você me fez o convite, fiquei muito honrada, confesso, em poder estar falando um pouquinho e toda a diferença que o curso, né, o laser, o uso do laser, né, a gente vai estar discorrendo um pouquinho aí sobre o assunto, a terapia por ondas de choque, que é que eu estou apaixonada pelo aparelho, a plataforma vibratória, fizeram toda a diferença na minha prática clínica. Como é que o agente eletrofísico entrou? Você sempre gostou de eletro, não usava nada de eletro no teu consultório? Como é que era? Confesso que eu não gostava, eu não tinha muita afinidade, nunca gostei muito assim da parte de eletro, mas devido ao setor de ortopedia. E quando eu comecei a fazer os cursos, né, as atualizações voltadas para a oncologia, no tratamento, mais precisamente no tratamento do câncer de mama, no linfedema, é, eu estava fazendo um curso, até foi na Bionco, e foi uma aluna que me indicou. Falou, olha, segue o Eletrinonco que você vai se surpreender. Falei, nossa, entrei na página do Instagram e quando eu vi, falei, nossa, é uma realidade totalmente diferente e como eu sou muito curiosa e eu gosto sempre de estar me atualizando, que isso é importante também a gente frisar, porque assim, não adianta você sair da faculdade e parar no tempo, porque as coisas mudam, né? Cada ano vem muita atualização, muito estudo novo, que você sempre tem que estar por dentro, de tudo para ter um sucesso no seu tratamento final com o paciente, né? E aí eu vi as datas que tinha e fiz a inscrição para o curso de vocês. Que inclusive eu estou aqui, a primeira aquisição que eu fiz foi Ah, que comprar o livro e até chegar a data do curso, porque eu queria ler para eu estar um pouco inserida aqui, que é isso, né? Laser no uso da oncologia, a terapia por ondas de choque, que eu confesso assim que era um mundo muito novo, né? Como eu te disse, eu não gostava muito, mas eu falei, vou procurar me inteirar. Quando eu fiz o curso com vocês, assim, minha cabeça abriu. Primeiro terminou o curso, na semana seguinte eu já comprei o laser. Falei, vou colocar isso em prática. E realmente fez toda a diferença. Nossa, foi assim, otimizou o tempo, os resultados foram vindo e com isso a agenda também vai
vai surtindo efeito, porque eu costumo dizer para os pacientes que assim, eu não, eu preciso até mexer um pouquinho na página do meu Instagram, mas a propaganda de boca em boca é o que fez o meu sucesso aqui na minha cidade, que é uma cidade do interior, mas foi uma coisa que me ajudou muito. Aí, em seguida, eu fui até São João da Boa Vista, né? Ela Porque veio eu me visitar, isso, gente, ficou aqui, isso, né? e queria ver mais, né? Como que é o uso desses outros recursos que eu não tinha, e quando eu saí daí, falei, meu Deus, preciso comprar esse aparelho. E realmente, quando chegou, fez assim toda a diferença em todas, tanto no linfedema, síndrome da rede axilar, neuropatia periférica. Então, são algumas complicações que acontecem, né, no pós-cirúrgico que era muito difícil a gente tratar. E agora isso, assim, melhorou muito, muito mesmo. Então, compensa muito investir em conhecimento, investir nos aparelhos. Então, para mim, só tenho só coisas boas, entendeu? Para dizer mesmo. É muito bacana. E você tocou num assunto que é uma pergunta que muita gente faz, né? Poxa, Uhum. será que vale a pena eu investir esse dinheiro para comprar um equipamento? Né? Porque é diferente, às vezes, de uma técnica manual que você aprende e sai. Você precisa, né, Sim, ter um equipamento para fazer. Você teve retorno desse investimento? Né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu nem tenho esse dinheiro, né? Vale a pena, de repente, eu comprar, muito. parcelar e ter? Mesmo o curso, às vezes as pessoas, né, ai, não tenho condições, mas isso tem como, mesmo o curso tem como você parcelar em várias vezes, né? E na compra do equipamento também. Então, claro, às vezes a pessoa não consegue comprar à vista, mas assim, consegue parcelar e isso no dia a dia a gente consegue ter o retorno. E isso, para mim, assim, eu fiquei com um pouco de medo em investir, mas eu vi que o retorno é garantido. Então, eu sou um pouco cuidadosa, vamos dizer assim, mas nesses aparelhos eu falei, eu preciso, porque eu preciso ser a diferença na minha cidade. E isso, assim, como eu trabalho em contato com um oncologista, quando eu apresentei para ele esses recursos novos, nossa, assim, fez toda a diferença no encaminhamento dele. Então, eu só tenho coisa positiva, entendeu? E indico. Já indiquei o curso de vocês para outras colegas, eu falo, gente, façam porque faz toda a diferença, a gente está por dentro. Porque, por exemplo, o uso do laser, quando eu aprendi na faculdade, na área de ortopedia, era somente para, assim, para áreas, né, inflamatórias, mas quando você traz para a parte da oncologia em detalhe, com muita segurança, que os estudos, né, nos baseiam, então, assim, faz toda a diferença. Sou testemunho que faz toda a diferença. Que bom, que bacana. Na verdade, acho que era esse testemunho de mostrar, né? Quer dizer, eu me capacitei, Sim, entendi para que que o recurso servia, né? Fiquei segura para usar na minha prática clínica, investi no aparelho, e isso fez a diferença no meu consultório, né? sim, Ter um consultório cheio, porque hoje a gente escuta muito isso, né? Ah, poxa, né? Às vezes, né, não tem paciente, será que esse investimento vale a pena? Eu costumo dizer, né? O sol está aí, mas a gente precisa exatamente. se apresentar para que ele Sim, possa brilhar para a gente, né? Porque o espaço tem, mas a gente precisa ter propriedade, porque aquela fisioterapia que gasta 100 sessões para melhorar alguém, a gente hoje tem muita dificuldade exatamente. com esse espaço, né? Porque a pessoa precisa de resultado, né? Sim, Né, ela está investindo também, né? Quando ela está pagando a sua sessão, então ela precisa sim, melhorar num tempo que seja razoável. E o uso do agente eletrofísico diminui, né? Esse com tempo. Você certeza. observou isso? Que os seus pacientes começaram a melhorar mais rápido? Muito, e parece que assim, quando você traz novos recursos para a sua prática clínica, o paciente gosta muito. Quando eu coloco, estou fazendo um curso, ou não vou atender, né, às vezes
Eu fecho a agenda às vezes na quinta, porque tenho que viajar ou para São Paulo, enfim, para outros lugares. Mesmo quando eu fui para São João, eles adoram. É uma coisa que quanto mais você estuda, você traz mais recursos novos para sua clínica, faz toda a diferença. Porque sai daquele básico, né? Se eu ficasse parada da época que eu me formei, há 20 e poucos anos atrás, enfim, não, com certeza não entregaria o resultado que eu entrego hoje. E isso E faz, os agora, médicos que trabalham com você aceitaram bem a chegada desses recursos, muito. como é que foi? Ainda o laser, eu percebo que assim, a gente tem que mostrar, às vezes, alguns estudos, explicar, às vezes, algum resultado mesmo na prática, né? Eu tiro muita foto e eu envio para o doutor Eduardo, que é o mastologista que eu trabalho aqui em conjunto, e assim, ele recebeu muito bem. Ele me dá totalmente autonomia, né? Mas isso foi construído uma relação ao longo do tempo, e ele viu que, conforme eu ia fazendo os cursos, que eu ia me aprimorando, que eu ia trazendo equipamentos novos, isso faz toda a diferença. Aí você tocou num ponto importante, né? Os médicos misturam muito a questão do laser de Sim, alta e de baixa potência, né? Porque isso. eles usam o recurso de uma forma, né? Um Uhum, comprimento de onda, e a gente, na reabilitação, usa com outro comprimento de onda. sim, Então, você precisa saber o que está fazendo, porque senão, a sim. hora que ele te questiona, se nem você tem a segurança para usar, imagina ele para te indicar alguém, né? E aí, E quando as suas pacientes começaram, né, a passar os resultados, ele começou a te mandar mais e outros médicos também. Como é que foi essa relação? sim, eu tinha muita dificuldade, um exemplo, na síndrome da rede axilar, né? Eu nunca gostei muito de fazer aquela manobra, né, para você quebrar os cordões linfáticos e aquilo, confesso que quando eu sei que gera dor no paciente, parece que é comigo, Laura. É uma coisa assim, eu tento não passar isso, mas me dá uma dor no coração, sabe? De saber que a pessoa está sentindo dor e realmente era uma coisa muito agressiva, de certa forma. Aí, quando fiz o curso com Uhum. vocês, é assim, vamos deixar bem frisado isso, que fazendo o curso você tem condições como que eu vou dizer? Você não tem medo de usar esses recursos. É uma coisa que era uma coisa nova para mim, tá? Na prática da oncologia, e que eu fui com a cara e com a coragem, sabendo que eu estava com embasamento científico e que iria dar certo. E quando eu comecei a utilizar nessas pacientes o laser, a princípio, porque eu não tinha a terapia por ondas de choque, eu já vi toda a diferença, melhora da dor, melhora da amplitude de movimento, do que você fazer só a manobra, né? Depois o uso do taping também, que eu fiz os outros cursos, a terapia por ondas de choque, que é um recurso que te dá também, assim, a paciente percebe a melhora ali na hora. Então, é uma coisa que isso, nossa, otimizou muito meu tempo, que dá para eu fazer todos esses recursos e aproveitar e fazer mais coisas durante a sessão. E aí o resultado aparece, ela fica satisfeita, conta para a Sim, amiga e conta para o médico, e aí sim. uma A coisa vai própria puxando a outra, né? neuropatia periférica, que é uma coisa que, meu Deus, como que era difícil de tratar tudo isso, né? Mas que, assim, a melhora, quando eu vi ainda no curso de vocês, que você mostrou fotos, né, do paciente que mal conseguia deambular, e de repente você fazendo o laser, Uhum. depois o uso da plataforma vibratória, eu falei, caramba, né? Porque dá uma curiosidade quando Será que é a de gente faz o verdade aquilo, curso. né? Será que dá certo? E assim, quando eu comprei, vale frisar, claro, é um investimento que você tem para fazer, mas que em pouco tempo você vê você consegue pagar certinho. Claro, você vai, que nem eu compro um aparelho, vou pagando, depois vou comprando outro, que vida de fisioterapeuta não é fácil. Mas assim, compensa. Não é gasto, é um investimento.
né? Então, eu procuro mesmo, eu invisto em cursos, invisto na compra dos equipamentos, porque melhora muito e isso chama muito o paciente, né? Vale frisar isso. E você começou a tratar coisas que você não tratava antes? Sim, até então era só o câncer de mama. Agora estão vindo outros tipos, outros pacientes oncológicos, pacientes com câncer de pele, já atendi, homens que eu não era mais mulher, meu público, agora o público masculino também começou a me procurar porque começaram a saber, né, da diferença desse tipo de tratamento, e isso, é como eu te disse, a minha maior propaganda aqui na minha cidade é o boca a boca, né? Então, isso fez toda a diferença. É claro, eu quero cada vez mais ampliar aí meu rol de atendimentos, um dia só ficar com na prática mesmo com os pacientes oncológicos, ainda hoje eu atendo idosos, né, a parte de geriatria, mas num futuro bem próximo, ah, o meu sonho, que é desde a época que eu me formei, está prestes a se tornar realidade, acredito. Que bom, fico feliz. E no interior, falta muito ainda, né? Fisioterapeuta Muito. oncológico. Eu imagino que você tenha se tornado uma referência aí na tua região. E agora, o melhor de tudo isso que fazem uns 2 anos que nós temos um hospital de Hum. câncer aqui em Catanduva, né? Temos o setor de radioterapia, só tinha quimioterapia, mas agora a Fundação Padre Albino, que é no Hospital Emílio Carlos, eles montaram o Hospital de Câncer aqui em Catanduva. Então, né, a gente vê isso, a quantidade de pessoas que estão ficando doentes dia após dia, e isso nós podemos aliviar um pouquinho dessa dor, desse desconforto do paciente, você melhorar a qualidade de vida desse paciente, em especial do paciente oncológico, é um preço, assim, não tem preço, né? É uma satisfação pessoal muito grande. É, e essa coisa que você falou, né? Melhora na hora. Isso é uma coisa que o Muito, agente eletrofísico traz, né? Às vezes você fala, ah, vou muito. começar a fisioterapia, vamos ver daqui 4, 5, 6 sessões, a gente vê como é que tá, né? E com o É agente na hora. eletrofísico, qual que é a tua experiência e o que que você vê acontecer? Você fala da evolução, assim, É, quando você essa melhora, né? Essa melhora ficou mais rápida, como é que ficou? muito. Por exemplo, agora como que eu estou adotando até a alta de alguns pacientes, porque eu recebo muito paciente no pós-cirúrgico imediato, né? Pacientes, às vezes, com dreno, com pontos. Então, esse mastologista, ele já me indica. Em pouquíssimas sessões eu consigo dar alta para essa paciente para ela continuar o tratamento de radioterapia, de quimioterapia, porque devido à demanda também que eu estou tendo. Então, você poder proporcionar isso para a paciente não ficar segurando ali, que nem você falou, às vezes em 20, 30, 40 sessões você não via melhora. E com o uso desses recursos, nossa, melhorou muito e assim, é um giro mesmo de paciente, né? Dia Bom após dia. chegar nesse ponto, né, Viviane? Eu posso dar Olha, alta, porque eu dou alta de um, tem sim, três chegando. sim, então melhorou assim muito. E repito novamente, todos os pacientes gostam quando você investe em conhecimento e você investe em equipamento. É porque aí mostra que você não está parada no tempo, que você está buscando evidência, né, para Sim, fazer, para praticar. Porque o uso da eletro, de maneira geral, é muito profissional que tem medo, né? Medo de sim, usar e desconhece o uso, né? Porque às vezes não aprendeu na faculdade direito, ou não aprendeu o como devia, ou não teve a disciplina de fisioterapia e oncologia, que essa é uma outra questão que a gente tem no nossa, Brasil. Você teve, quando Viviane? não, era saúde da mulher na época, então eu via só o câncer de mama. Então, quando eu fui fazer a visita aí, é, em São João, eu fiquei assim encantada que eu pude assistir uma aula sua, né, para graduação. Falei, meu Deus.
vem aquela coisa, aquela nostalgia. Se eu tivesse esse tipo de aula, se eu tivesse esse tipo de conhecimento agora, como eu queria estar no lugar dos alunos ali, sabe? Em adquirir conhecimento, mas, enfim, nunca é tarde. Mesmo eu estando formada há 20 anos, eu quero aprender muita coisa, muita, muita coisa. E é só você investindo em conhecimento, né? Não, não Deixa eu te tem. perguntar uma coisa. Você fez o curso online ou presencial? Eu fiz online, E o que é que você achou? Deu para você aprender? muito. Uhum. Mesmo porque assim, vocês tiram todas as dúvidas, que nem eu te disse, na semana seguinte, até eu peguei indicação de um representante que vendia o laser, eu já queria usar. Então, Uhum. assim, eu tenho vários cursos online, e assim, todos eles me possibilitaram aplicar isso na prática, assim, no dia seguinte, né? É claro, o curso que eu fiz com você e com a Juliana, a gente precisaria comprar os aparelhos que eu não tinha. Minto, eu tinha o laser, o infra, mas eu queria Um mais o laser. potente. E assim, um aparelho também, porque eu tinha aquele aparelho grande, então eu queria um aparelho menor, que eu pudesse até carregar, enfim. Na semana seguinte eu já comprei. E consegui, assim, tive total segurança, e isso vale falar, em aplicar. Total segurança mesmo. Porque eu queria ver, porque tudo que eu vi no curso, eu falei, gente, vou ter que colocar isso na prática. E realmente, assim, fiquei muito fã do trabalho de vocês, tenho muita admiração. E realmente, assim, sempre que tiver novos cursos, eu tô de olho sempre na página, né, do Instagram da Eletra em Onco, e outros cursos que tiver, com certeza eu vou fazer, e na modalidade online, sem problema nenhum. Eu acho que é o tipo de recurso que a gente usa, né, e mostrando foto, e mostrando os casos, explicando a Os base aparelhos dos que vocês aparelhos. mostraram, né? Eu acho que o importante, de maneira geral, nós estamos falando aqui especificamente do agente eletrofísico, mas eu acho que de tudo, Sim, é a pessoa entender para quê, por quê, sim, como, né? Porque aí aquilo começa a fazer sentido. De repente, se mesmo, né, independente se o curso é online, ou presencial, de repente fala assim, olha, o protocolo é esse, confie e faz. Isso dá muito medo, né? Isso daí você sim, vai falar, meu Deus, né? Agora, quando você entende o mecanismo, para que serve, como usa, qual é a indicação, e aí logo que você começa a fazer, aquilo começa a dar resultado, aí você vai ganhando com confiança certeza. e começa a usar nos seus pacientes, e aí começa a fazer a diferença, né? Quer dizer, hoje você é uma Sim, fisioterapeuta diferente das suas colegas aí em Catanduva. sim. Até muitas, principalmente esses recursos na área de oncologia ainda tem um pontinho de interrogação, assim, na cabeça de alguns, até fisioterapeutas É. mesmo. Por exemplo, terapia por ondas de choque. Quando eu falei que estava usando em paciente oncológico, teve uma física, que falou, mas como assim? Eu só conheço dentro da área de estética. Eu falei, imagina os resultados, a comprovação científica que a gente tem nesse tipo de paciente assim, melhora muito o seu atendimento, e fui explicando para ela tudo. Então, é uma coisa nova, né? Mas, infelizmente, muito, como a gente disse, muitos fisioterapeutas ficam aí paradinhos, né? Acabam não investindo nisso e, às vezes, não sabem dessas novidades, né? Que são lançadas, que são estudadas. E aí é por isso que é bacana, né? Por exemplo, você receber o artigo científico. Porque aí dá para Sim, você, né, além de ouvir, de participar, dá para você ler. E as pessoas, na verdade, às vezes têm medo, não usam porque não conhecem. sim. A partir do momento que ela conhece, que ela entende, aí ela passa a usar e aí começa a fazer a diferença na vida dela também, né? Mesmo, por exemplo, o LED Uhum, mesmo, né? uhum, Verde, azul, uhum. eu só conheci o vermelho. Quando eu comecei a ver tudo que cada um fazia,
Tem um aparelho que eu ainda quero comprar, Laura, esse vai É ser, isso mesmo, a gente tem que sonhar vai ser sempre. o próximo. É, E assim, é incrível, sabe? Eu que não era muito ligada a eletro, tô apaixonadinha agora. Então, é o próximo equipamento que eu quero comprar, já até cotei, porque, nossa, o resultado assim é visível, né? Eu vi quando eu fui lá fazer a visita que eu acompanhei ali os alunos e que eu vi a melhora imediata. isso é muito bacana, né? E agora, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né? É, a eletro, de maneira geral, ela foi muito banalizada, né? Dentro Sim, da fisioterapia, né? As pessoas começaram a usar de qualquer jeito, ou pedia para um profissional não fisioterapeuta, um estagiário, colocar tudo igual em todo mundo, sim, atender várias pessoas ao mesmo tempo. E isso criou uma coisa, né? Tipo, você faz eletro como se a gente fizesse uma coisa pior, né? E aí a terapia manual acabou ganhando muita força. Mas a eletro, né? Fototerapia de maneira geral, ela tem seus benefícios, tem a sua indicação e cabe muito bem aí na sessão. Eu acho que nós ficamos esse tempo todo batendo papo, quem está nos assistindo deu para entender, né? Que se você sim, estudar, se você investir, você vai ter retorno, né? Então, você vai ter o teu consultório cheio, você vai ter o respeito dos teus colegas, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? sim. Então, deve acontecer aqui com você o que acontece aqui comigo, né? Eu recebo paciente de colega, né? Sim, sim, Você recebe aí também? sim. Isso é muito corriqueiro. É. Até no caso do próprio tratamento do linfedema, né? A gente, é, por exemplo, na minha cidade, que eu estou sabendo, assim, até pelos pacientes, eu sou a única aqui em faixa, Uhum, que usa a terapia uhum, física complexa, né? Então, assim, para você ter um resultado, isso, você vê um paciente. Que nem aqui eu uso os protocolos certinhos, e você poder falar para o paciente não precisa enfaixar o braço, você coloca a malha agora, né, a braçadeira, na fase de manutenção, você vê que você consegue diminuir o volume desse braço, e então, assim, faz toda a diferença. É, porque uma coisa que você comentou que eu queria falar, Laura, quando eu vejo muito isso de, por exemplo, fisioterapeuta é aquele que coloca o choquinho. uhum. Meu Deus, isso eu fico assim indignada. Então eu tento também mostrar para o paciente que não é só colocar o choquinho, né? O TNS. Ele é indicado em alguns casos, inclusive, vocês falam muito disso no curso para pacientes paliativos, é um excelente recurso e a gente não pode banalizar, né? Infelizmente foi muito banalizado essa parte. Eu acho que talvez eu acabei tendo um pouquinho de preconceito aí, desde a época da faculdade, mas que agora cada aparelho tem a sua indicação, não é você usar o TNS em todo mundo, não é você sair utilizando o laser sem as indicações corretas, né? No caso, esqueci até de falar para mucosite. Uhum. Meu Deus, assim, a melhora desse paciente, a dor que esses pacientes têm e poder proporcionar isso é encantador, sabe? A cada dia que passa, eu fico mais encantada com os resultados. Aí eu sou uma amante da fisioterapia, né, Laura? É isso mesmo. Por isso que logo quando a gente falei, vamos chamar algumas pessoas para a gente desmistificar, para mostrar que isso dá Sim, certo. Falei, eu vou ligar para a Viviane, né? Porque depois dos cursos aconteceu com você e acontece com outras pessoas, né? Muita gente manda sim, mensagem, né? E isso e aquilo. Então a gente vai mesmo de longe sim. acompanhando, né, o que a pessoa está Uhum, fazendo, se está dando certo, e a sim. gente vai vendo quando a pessoa vai caminhando aí, né, pro sucesso. E Catanduva não é uma cidade tão pequena assim, né, Viviana? Nós temos faculdade de fisioterapia, tem faculdade de Sim, sim, tem a medicina. faculdade de medicina, que é uma faculdade excelente, enorme aqui da minha cidade, né? E referência também até para o estado. Quantos mil E agora, habitantes tem Catanduva? nossa, Laura, agora não vou É. saber te Mas não é dizer uma ao cidade certo. pequena, né? Não, não.
Eu acredito, ela é um pouco maior do que São João, Uhum. né? É um pouco maior. Deve ter E uns tá 150, assim, aos 200 mil pouquinhos está habitantes. desenvolvendo, né? Mas agora com o hospital de câncer aqui, a coisa, né? Tá vindo muito pacientes da região aí iam só para Barretos e agora acabam ficando aqui na cidade para o Né, tratamento. eu estou comentando isso porque às vezes quem está nos ouvindo, né, fala assim, nossa, mas ela está morando no um Não, pedacinho não, do não é Brasil. tão Não, ela está pequena. no estado de São Paulo, né, numa Isso, cidade que tem várias faculdades, inclusive de fisioterapia, né, uma sim, cidade desenvolvida, assim, economicamente desenvolvida, e ver como é que ela está conseguindo se destacar, né, sim. pelo uso correto de equipamentos, está fazendo a diferença aí no... E uma dica que eu dou também para quem está começando, ou enfim, para quem está retomando aí sua carreira, que às vezes pode ter parado, porque nunca é tarde, né? Às vezes ficou parado aí algum tempo, mas façam os cursos de reciclagem, cursos novos, saibam novas tecnologias. E uma coisa interessante é você fazer visita, às vezes, Uhum. aos médicos, mostrar o que você tem, né, de recursos, e eles se interessam muito. Isso eu estou podendo, eu estou sem tempo, na verdade, de visitar alguns médicos que eu gostaria. Mas se vocês puderem, quem estiver nos ouvindo, é uma dica que eu dou que faz toda a diferença. Que bom, tá sem tempo, né, Viviane? Então, para a gente finalizar, você quer deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo? Eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite e deixar um recado. é, Se puderem investir em conhecimento, fazendo cursos, e o curso que você e a Juliana ministram assim com uma excelência, né, muito grande, façam, invistam, porque compensa muito, compensa muito. Investir em conhecimento em aparelho compensa muito. Muito obrigada, viu, Viviane, pela sua participação aqui. Na verdade, a Eletrionco existe por casos como esse, da Viviane, né? Quando a gente começou, a gente queria fazer a diferença, né, dentro daquilo que a gente fazia, né? Levar aquilo que a gente já havia visto publicado, né, levar para a prática da assistência no Brasil, para que as pessoas começassem a usar, porque aí a gente consegue ajudar muito o paciente indiretamente através de cada profissional, né, que faz o curso da gente. Fico feliz de você ter o livro aí, né? Então a gente E resolveu escrever o livro, passar para o português, né? Porque tem muitas pessoas que têm todas dificuldade, né? todas as dúvidas, que, claro, dúvidas surgem, né? E aqui o livro, nossa, ele me ajuda muito. Então, sempre que eu preciso, eu recorro a ele. É porque aí nós deixamos um material em português aí, né, para a pessoa ler e fazer multiplicar. E a gente viu que hoje, né, isso ganhou o país, né, as pessoas têm usado, têm entendido. Então, foi muito bacana conversar com você, viu, Viviane? Vou falar para vocês que eu estou saindo aqui com o coração transbordando Ai, que de bom. E alegria de dizer ouvir. também, Laura, que você e a Juliana, vocês são muito acessíveis, que isso é importante, né? Por toda a bagagem, por todo o conhecimento. Por isso que eu disse que foi uma honra quando você me convidou. Vocês são acessíveis, então tenho dúvidas, tenho grupo, então não é só acabou o curso, né? Fiz o curso e acabou. Sempre tem dúvidas, vocês voltam, explicam, então isso faz toda a diferença também, viu? Muito bacana. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aí do canal do YouTube da Eletrionco. Espero que vocês tenham se inspirado aí na história da Viviane. Quem sabe, né, um dia você vai estar aqui comigo ou com a Juliana conversando e contando a tua história de sucesso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau para vocês.